tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você curtir, compartilhar e seguir também todos os nossos conteúdos, interagir com o programa também. 973350038 é o WhatsApp para você, mais uma vez, 973350038, e nas redes sociais sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, dia do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Os participantes de hoje, dessa nossa edição, eu apresento a partir de agora a doutora Raquel Marcondes, ela é advogada, cientista da computação, especialista em processo civil e direito do trabalho. Tudo bem, doutora Raquel? Está em São José dos Campos, não é isso? Bom dia para o pessoal, estou em São José dos Campos, prazer falar com vocês, prazer falar com todos, ótima quinta-feira. Muito obrigado pela presença, também com a gente, formando aqui o nosso time para análise e debate dos assuntos de hoje, doutora Rebeca Robert, advogada, ela é especialista em recuperação judicial de empresas. Doutora Rebeca, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar de volta a esse programa, nesse novo formato, em razão da pandemia, é um prazer compartilhar essa tribuna com todos. Muito obrigado pela... ouvintes e as ouvintes que estão acompanhando hoje o programa. Obrigado pela presença, doutora Rebeca. Pois é, e esse novo formato já está se transformando num formato tradicional, né? Você esteve com a gente no estúdio da Rádio Trianon, mas desde o início da pandemia, a gente optando aqui pela ferramenta da videoconferência, claro, na necessidade do afastamento e do isolamento, né? Seguindo aqui também agora na nossa formação do nosso time de hoje, o Márcio Henrique Lacerda Art, ele é CEO e fundador da Enzitec Biotechnology, está em Belo Horizonte nessa conversa com a gente. Tudo bem, Lacerda? Olá, Mauro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse canal, dando suporte aí à CBDL e no Gente que Fala. Muito prazer e vamos em frente aí. E a grande vantagem aqui da nossa videoconferência, né, como destacou a doutora Rebeca, o fato de, por exemplo, a Raquel está em São José dos Campos, o Lacerda está em Belo Horizonte, a Rebeca está em São Paulo, e assim a gente pode reunir aqui o nosso time, cada um na sua localidade. Pessoal, daqui a pouquinho também estará com a gente o Procurador de Justiça, doutor Mário Papaterra Limonge, ele é associado do Movimento do Ministério Público Democrático. Alguns problemas iniciais aqui com a conexão do procurador Limonge, mas já ele estará conosco. Enquanto isso, vamos ao nosso primeiro assunto da tarde de hoje, 12h04. Sob forte pressão do presidente Arthur Lira, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que atualiza a Lei de Improbidade Administrativa e passa a exigir que se comprove a intenção de lesar a administração pública para que a acusação formalizada pelo Ministério Público seja recebida. O texto base, que foi enviado direto ao plenário em caráter de urgência, sem passar por nenhuma comissão ou audiência pública, foi aprovado por 408 votos favoráveis e 67 contrários. É um placar bastante elástico, né? E a mudança é criticada pelo Ministério Público e ativistas anticorrupção. Eu começo esse assunto, doutora Raquel, com você. Bom, chama a atenção o fato do texto base ter sido enviado ao plenário em caráter de urgência, também sem passar pelas comissões e audiências públicas, o que é praxe em qualquer casa legislativa, principalmente na Câmara dos Deputados, e esse placar elástico também. O que é que representa essa ainda a tentativa de mudança da lei de improbidade administrativa, sendo que o texto ainda precisa passar pelo Senado, e vamos ver como é que a coisa vai caminhar daqui para frente, doutora. Boa tarde, Mauro. Nesse sentido, me chamou muita atenção na votação
dois partidos não coadunarem com essa votação, que foi só o Novo e o PSOL. Como bem sabemos, esse projeto mudou o texto de última hora e a gente vai analisar o dolo de você cometer uma improbidade administrativa. Aí, como advogada, né, o processo é prova, como a gente verifica algo tão subjetivo que é um dolo de cometer improbidade administrativa? Quem que realmente é eleito e quer fazer isso, né? A pessoa, assim, por mais que ela roube e claramente desvie do gabinete, aonde a gente vai ter esse elemento do dolo? Então, assim, é um texto muito genérico, é um texto muito macabro, que com certeza está sendo feito para que muita gente saia impune. E pior que isso, antes, depois que você saía de um mandato, você tinha 5 anos para poder ser processado. Com o novo projeto, são 8 anos, mas não são 8 anos a partir do momento que você sai do seu mandato, são 8 anos a partir do ato lesivo. Então, vamos fazer as contas. Vamos supor que alguém seja eleito aí por 8 anos e cometa a tal improbidade no primeiro ano. Ele teria só mais um ano. No primeiro dia. Né? Pegou, faz um grande desvio e está lá. Ele está lá cerceando as provas, né? Para poder manter aquilo no esquema. Aí, depois de 8 anos, ele sai. Aí ele já entra um pouco direcionado, já sabendo que a lei funciona dessa forma, e vai ficar muito fácil, então, aí mexerem nos cofres públicos, na minha opinião. Doutora Rebeca, o seu olhar sobre esse tema, o que chama atenção também, a doutora Raquel destacou que PSOL e Novo votaram contra, mas, em grande parte, situação e oposição votaram a favor dessa matéria. O que chama atenção é que o deputado Roberto de Lucena, que é o autor do texto original, ele mesmo critica as mudanças que foram feitas e que geraram um novo texto, o texto do relator, o deputado Carlos Aratini, do PT aqui de São Paulo, e ele diz o seguinte, o deputado Roberto de Lucena, o autor original, né, do texto original, o texto traz alguns pontos críticos que flexibilizam o combate à corrupção. Então, esse é o ponto, ou seja, está dado aí um cheque em branco para a corrupção continuar acontecendo, né? Ele mesmo fala sobre isso, porque, em princípio, o texto o projeto de lei que ele colocou à votação, de fato, pretendia dar maior efetividade a uma lei que já está aí há 29 anos, mas continham, de fato, alguns excessos, no meu modo de ver, até para a governança, de modo geral. Ali haviam questões formais que eram penalizadas, e agora o erro formal estava sendo deixado de lado, dando, sim, maior enfoque à questão do dolo no cometimento de improbidade administrativa e desvio de finalidade. Né? Então, uma ideia que era para dar efetividade maior e facilitar a governança de um modo geral, nunca, de forma alguma, retirando a responsabilidade dos administradores públicos. Nesse caso, o texto que foi à votação e que acabou sendo aprovado pela Câmara dos Deputados, acabou por flexibilizar uma lei que ela não era criticada conforme essas alterações que foram promovidas durante o curso da aprovação, mas era criticada conforme o projeto que foi colocado à votação, que difere demais do texto aprovado. Então, realmente, eu coaduno do mesmo entendimento do deputado, e aí, nesse caso, a gente vê, de fato, existem oposição e situação a favor desse projeto que acabou passando com as alterações na Câmara dos Deputados, mas que esperamos que no Senado volte um pouco aquilo que já era esperado lá no momento que esse projeto foi colocado à votação, tirando, então, essas alterações que foram... eu não quero emitir uma opinião subjetiva, mas, estranhamente, foram
transformaram o texto do projeto original. Como é que se prova o dolo, ou seja, a intenção da prática de um ato que caracterize a improbidade administrativa? O que eles pretendem? Eles pretendem que, se eventualmente a pessoa não for responsabilizada na esfera criminal, não será responsabilizada na esfera administrativa e não penal, não é? Porque na esfera criminal tem a sua investigação, ela corre uma investigação que pretende provar a intenção do administrador em realmente lesar os cofres públicos. Essa intenção, ela não é porque o dolo, veja, ele está presente em vários tipos penais. E não é é a mesma a situação, é a intenção, né? Então, veja, se nos outros tipos penais isso é possível de ser verificado, uma boa investigação pode também verificar isso, vai continuar. Mas o fato é que houve uma flexibilização muito grande, muito além dessa única questão de permanecer a necessidade de identificação do dolo, para a caracterização do crime, no caso. Lacerda, eu te pergunto a respeito desse tema, a gente ainda está aqui com a dificuldade da conexão do procurador Limonge, não é exatamente a sua seara, a questão política aqui, mas a sua impressão como cidadão, a gente também tem nesse aspecto essa dificuldade no caso das empresas, né, também. O projeto dificulta a punição de empresas também que se envolvem em atos de improbidade administrativa, não é isso? Esse texto. Eu sou aqui um doutor, entre vários doutores, mas eu sou um doutor biólogo, né? Eu não sou um doutor advogado, né? Uhum. E eu falo aqui realmente como um cidadão, né? Eu acho, enfim, eu acho que como cidadão, eu acho que não deve haver qualquer tipo de flexibilização frente a uma administração pública, seja ela intencional ou não intencional, vamos dizer assim, né? Que acaba lesando a população, lesando o país, lesando os cofres públicos, enfim, e isso tem um alcance muito grande. A gente que é empresário, a gente sabe que às vezes uma pequena ação de um diretor, ele reflete como um leque numa quantidade imensa de ações e de pessoas, enfim, isso no sistema público é muito sério, né? Imagina uma lesão que vai levar a não ter verba para medicamento ou não ter verba para teste diagnóstico de Covid, enfim. Isso é muito sério. Então, assim, como cidadão, eu acho que não deve haver nenhum tipo de flexibilização em relação à penalidade e à responsabilidade, né, na improbidade administrativa para o gestor público. Eu sou da opinião que não deve haver flexibilização. Sim. Procurador Limonge, eu não sei, estou verificando aqui o seu vídeo, mas não sei se o senhor está com áudio, se escuta a gente. Como é que está a sua situação aí, procurador Limonge? Acho que não, né? Infelizmente não. Então vamos seguindo aqui a nossa conversa nessa edição de hoje do programa Gente que Fala. Quinta-feira, sempre gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo assunto aqui, para análise dos nossos entrevistados, enquanto a gente aguarda aqui a estabilização, a conexão certinha aqui do procurador Mário Papaterra Limonge. Olha, minha gente, a Justiça de São Paulo determinou a quebra do sigilo bancário do escritório de advocacia do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também da mãe dele, Diva Carvalho de Aquino. A decisão se deu no âmbito de inquérito que investiga possível enriquecimento ilícito no período em que o ministro Ricardo Salles foi secretário do governo Geraldo Alckmin. E, segundo o Ministério Público, as declarações de imposto de renda de Salles não correspondem ao rendimento verificado nas transações bancárias. Aí, em nota, o Ministério do Meio Ambiente informou que todos os dados estão à disposição da Justiça e a apuração
irá mostrar que não há nada irregular. E numa postagem no Twitter, o ministro Ricardo Salles negou qualquer irregularidade. Ele diz o seguinte: lamentável o vazamento seletivo e criminoso de dados e petições que vem tentando forjar uma falsa narrativa de supostas irregularidades sobre meu patrimônio e rendimentos, escreveu o ministro Ricardo Salles, portanto, no Twitter. Doutora Raquel, como é que deve se desenrolar agora essa situação de quebra de sigilo bancário do escritório do ministro Ricardo Salles, o escritório de advocacia, e da mãe dele também? Mauro, nesse momento, né, se encontra na fase de inquérito. Então, assim, foi feita uma denúncia com base, com certeza, na Receita Federal, do que o ministro declarou, e as retiradas, né, que o ministro fez do escritório foram muito grandes. Realmente, eu vi os valores, eles são incompatíveis com o valor que ele declarou e o valor que ele tirou nos últimos anos. Só para pontuar essa informação, desculpe, doutora, segundo o Ministério Público, o ministro movimentou entre 2012 e 2017 R$2.800.000 da conta do seu escritório de advocacia. Para a conta pessoal, e foram 58 transações. Isso. Sim. O ministro vai ter que se explicar, né, por que ele fez isso. Em fase de inquérito, até como advogado e pelo respeito ao contraditório e ampla defesa, provavelmente um erro contábil ou uma intenção de fraudar. Quem sou eu nesse momento para falar alguma coisa, mas a fala do ministro mostra que essa investigação é persecutória por algo que ele esteja fazendo, por algo que os opositores estejam fazendo com ele para derrubá-lo, mas também ele não traz nada em relação a isso, de por que viria uma investigação em face dele, né? Então, assim, ficou tudo muito aberto, mas o ministro ele não é, assim como nós, cidadãos, eu, advogada, você, jornalista, enfim, todos nós, todo mundo está sujeito aí à Receita Federal, e cada ano, graças a... tem até o CEO em tecnologia, os valores, eles têm que ser fidedignos, eles têm que baterem. Eu acho que, nesse sentido, o que eu vejo sendo advogada e atuando muito nessa parte empresarial é que há realmente um déficit muito grande de conhecimento aí contábil e Receita Federal. Existe um chiado, né? Por exemplo, quando a gente vai pagar alguma coisa, a gente fala assim, como que a gente tem que pagar? Como que funciona isso? Então, assim, há várias discussões em relação a como pagaríamos guias e transferências e quantos %, e o acesso à Receita Federal, de fato, pela minha experiência, não é tão bom assim para tirar essas dúvidas. E com os últimos anos, essa apuração de como eles vão declarar e o que vai ser declarado e como deve sair, eu acho assim que isso abre uma oportunidade aqui para a gente até falar que seria muito interessante uma educação financeira num país em que os contadores e a auditoria fiscal, a gente se comunicasse mais para saber como prestar contas. A gente, advogado, também tem sociedade e também a gente retira dinheiro e a gente, enfim, tem bastante lacunas, realmente há bastante lacunas em relação a algumas formas de retirada. Eu não acho muito claro, não é muito objetivo, né? O que eu sempre falo, que quando não é muito objetivo, abre uma grande margem de interpretação, e estamos aí acompanhando o inquérito para ver qual vai ser a justificativa do ministro. Seu olhar, doutora Rebeca, sobre esse tema, quebra pela justiça do sigilo bancário do escritório da mãe de Ricardo Salles? Bom, quando começa a falar de quebra de sigilo bancário, eu já tenho várias opiniões contrárias a respeito. Mas nós estamos num caso muito peculiar que envolve a figura pública do ministro do Meio Ambiente.
E aí a gente já muda bem a visão a respeito desse tema. O direito à privacidade, ele é constitucional, ele deve ser considerado em todas as vezes que o judiciário se debruçar sobre essa questão de quebra de sigilo bancário. Realmente tem que ser muito fundamentado esse pedido para que dê margem a essa quebra de sigilo bancário e a gente possa, então, ter divulgadas essas informações. No Brasil, atualmente, nós temos a judicialização de absolutamente tudo e nós temos também o Poder Judiciário se valendo dessas, que são permissões legais de quebra de sigilo bancário, mas com várias restrições. Se assim não forem seguidas, a gente começa a ter uma verdadeira perseguição por parte do Poder Judiciário. Uma coisa que a gente percebe é que o Poder Judiciário acaba se colocando nessa situação, investigando a todos os cidadãos dessa forma. As audiências, muitas vezes, são audiências que ocorrem abusos de autoridade, abusos de poder, atualmente cada vez mais, então a gente tem que tomar muito cuidado para não transferir tantos poderes sem justificativa, sem motivação dessas decisões judiciais ao Poder Judiciário. A motivação das decisões judiciais está prevista lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e deve permanecer sendo cumprida. E aí, sim, claro, quebra do sigilo bancário é uma permissão legal, é possível, sobretudo em situações de exceção, em que ela pode revelar aquilo que está sendo investigado de uma maneira que não se poderia conhecer se não fosse dessa forma. Neste caso, que nós temos aí o ministro do Meio Ambiente, veja que é uma situação muito peculiar. E aí é que a gente tem que fazer aquele velho sistema de freios e contrapesos, em que a gente coloca os princípios ali, veja, ora um pesando mais do que o outro. E, nesse caso, ele é uma figura pública. A corrupção no nosso país ela deve ser combatida cada vez mais ferozmente, com todas as ferramentas legais que nós temos, e, assim, fundamentadas, motivadas. Doutora Rebeca, ainda, você consegue fazer uma avaliação de como é que fica a situação política do ministro Ricardo Salles? A gente está tratando aqui dessa decisão de quebra de sigilo bancário por conta de um suposto enriquecimento ilícito no período em que o ministro foi secretário do Meio Ambiente aqui em São Paulo, no governo Geraldo Alckmin. Mas a gente tem aquele caso lá dos madeireiros no Amazonas, enfim. E o ministro Salles em investigação a respeito disso também. Como é que fica a sustentação política dele por conta de tudo isso? Bom, a imagem do governo atual, ela é uma imagem que está muito abalada por este escândalo, por outros também. E a situação política ela é, de fato, muito ruim, não só do ministro, mas do governo em geral. Isso é facilmente verificável nas investigações hoje da CPI, da Covid, né? Então, veja que a gente percebe até como se fosse um palanque político, se aproveitando também dessa fragilidade do governo atualmente, porque é uma fragilidade. Na medida em que você começa a ter escândalos de corrupção desta forma, desta monta, de um ministro, hora de outro ministro, cai ministro, nomeado novo ministro, e aí vem outro, e novo escândalo, e fora envolvendo a família, em geral, do presidente da República. Então, nós temos hoje a imagem muito abalada politicamente, tanto do ponto de vista interno, brasileiro, nacional, quanto do ponto de vista externo, né? A gente tem uma crise internacional, ao meu ver,
do nosso atual governo. É uma crise realmente institucional, porque internamente, mas também internacional. Já, com certeza, esbarra em várias relações diplomáticas brasileiras hoje. Então, veja, não é positiva. A minha resposta, Mauro, sendo muito objetiva, é que não é positiva, ao contrário. Doutora Raquel, o mesmo questionamento, se você consegue fazer uma avaliação da situação política do ministro Ricardo Salles dentro dessas duas situações, desses dois aspectos, né? O suposto enriquecimento ilícito no período em que ele era secretário do Meio Ambiente aqui em São Paulo e também agora dentro da operação lá no Amazonas, Operação Androantos, né? Que investiga madeira extraída ilegalmente na Amazônia. Eu vou na linha da doutora Rebeca, também concordo que é extremamente negativa a imagem do ministro e toda essa exposição em tempos de inquérito, né? Que inquérito, o que é? É a fase investigativa. Então, não tem uma denúncia pronta, não tem um crime de fato cometido, mas esse inquérito, não tem como a gente falar que não tem descasca a imagem da pessoa, porque o inquérito, para muitas pessoas, ainda mais popularmente, muita gente já acha que é processo. Então, quando eu escuto assim, tá tendo um inquérito para investigar, o que é isso? Ele já cometeu o crime? Aí você fala, não, tá tendo um inquérito, justamente quebrar o sigilo para poder entender o que aconteceu. Então, essa exposição da imagem do ministro e exclusivamente ali com ele, né, no que a gente está vendo, com uma intenção objetiva ali de desgastar a imagem dele, de cansá-lo, né? E nós do meio jurídico, nós que somos advogadas e vemos isso todos os dias, todo mundo sabe que um processo ele é muito desgastante fisicamente, pessoalmente, mentalmente para uma pessoa. Então, assim, ele vem desgastar com a imagem do governo, ele vem desgastar com a imagem do ministro e mesmo a título de inquérito, mesmo a título de investigação, não minimiza o fato de que há um rombo muito grande de declarações e fato que ele poderia, inclusive, através das suas redes sociais, de repente tentar explicar para as pessoas o que está acontecendo e ter a oportunidade aí do contraditório, já que trata-se de uma pessoa aí pública, exposta, e acho que ele perdeu essa oportunidade com a fala dele que eu vi no Twitter, de que está sendo um persecutório, porque quando eu acho que a gente acusa, a gente está nessa oposição, a gente precisa dizer assim, então por quê? Por quem? Qual é o objetivo? Então, assim, ele tem a oportunidade de para nós que somos cidadãos e acompanhamos todos os fatos, poder entender também o que está acontecendo, porque eu acho assim que é dever dos secretários, ministros, até os acordos de leniência, né? Quando existe acordo de leniência, alguém ali fazer um acordo para contar a verdade. Porque também queremos saber a verdade, por que teve um desvio tão grande, de onde veio essa verba, se essa verba de repente é verba pública, enfim, todo mundo quer saber. Então, eu acho que, pela posição dele, ele deve explicações também à sociedade, mesmo sendo em face de inquérito. Fato diferente quando se trata aí de uma pessoa comum, do dia a dia, enfim, outros problemas, mas o cargo que o ministro exerce me causa muita estranheza, ele simplesmente divagar e não trazer elementos aí que fomentem a reputação dele. Procurador Papaterra já está disponível, o seu sinal, nos ouve, consegue nos acompanhar? Graças a Deus, sim. Peço escusas pela demora, foi um problema aqui de internet na minha residência, mas eu estou acompanhando a fala e me coloco à disposição. Tá, o ideal seria que o seu telefone, seu smartphone ficasse na posição horizontal, mas eu nem vou lhe pedir isso, porque agora sim, então tá certo. E que deu tanto trabalho até aqui para a gente firmar a sua conexão, né? Então eu fico até preocupado em pedir aí para fazer alguma modificação e cair de novo. Melhor não mexer não, né? Melhor não mexer, né? O time que está ganhando não se mexe, não é, procurador? Isso aí.
Vamos fazer uma análise aqui desse tema bem breve sobre essa questão da quebra do sigilo bancário do ministro Ricardo Salles. Bem, como eu peguei a final da manifestação da colega, eu acho evidente que uma pessoa pública deve prestar contas mais adequadamente. É lamentável que esses fatos venham ocorrendo, não há uma explicação razoável por parte do ministro. A quebra do sigilo ela é determinada por decisão judicial. Portanto, não se pode dizer que haja qualquer arbitrariedade nesta determinação. Quando o Ministério Público pleiteia a quebra de um sigilo, seja telefônico, seja bancário, etc., ele o faz de maneira fundamentada e submete esta questão ao judiciário. Não há nenhuma arbitrariedade em princípio. É preciso que haja uma análise. É claro que a evolução do patrimônio do ministro é assustadora. Isso já foi tratado, inclusive, em ações que ele teve até ganho de causa, mas é verdade que ele perdeu em primeira instância. Portanto, há razoabilidade no pedido. Por ora, eu estou entrando agora na discussão, eu me limito a fazer estas ponderações. Trata-se de um ministro, trata-se de um pedido que está sendo apreciado pelo judiciário e não há nenhuma arbitrariedade ou nada que se possa espantar num tipo de pedido desse quando se trata de uma investigação que envolve dinheiro público. Anteriormente, nós tratamos aqui, enquanto o senhor estava na tentativa aí da sua conexão, procurador Limonge, eu gostaria da sua avaliação. A Câmara aprovou às pressas aquela mudança na lei da improbidade. A gente já debateu aqui com os demais colegas, enquanto o senhor se ajeitava aí. Enfim, esse placar elástico, 408 votos favoráveis e 67 contrários. Como é que o senhor avalia? O que o Ministério Público deve fazer daqui para frente? O Ministério Público não participou de nada, e isso foi resolvido bem às pressas mesmo na Câmara dos Deputados. Olha, o Ministério Público, através de suas entidades de classe, tem se manifestado, assim como a Associação dos Juízes Federais. Houve manifestação ontem, eu me reporto a elas. Lamento que este tema tenha sido decidido às pressas e apenas faço uma observação. Eu ouvi do relator a observação de que o texto atual impede que pessoas de bem ingressem na vida política. Eu indago as pessoas de bem se isto é verdade. Se nós sentimos, ao longo deste tempo todo, que a lei, da maneira como ela estava redigida, impediu que alguém honesto ingressasse na vida pública. Se, de fato, houve abuso, se, de fato, as pessoas sentem que, ao longo deste tempo, houve condenações absurdas, ou se, de maneira geral, as condenações e as ações propostas pelo Ministério Público tiveram amparo da opinião pública. Esta é a indagação que eu faço. Eu não consigo imaginar como é que alguém possa dizer com clareza que a lei de improbidade tem impedido que gente honesta participe da vida pública. É lamentável que isso tenha sido dito como razão para a mudança. Isto diz tudo. E o placar também diz tudo, porque todas as tendências, seja de esquerda, de direita, etc., ficaram contentes com a modificação, com o prazo prescricional curto, com a possibilidade de investigação curta. Tudo isso só beneficia aquele que quer a impunidade. É lamentável, mas não dá para ter outra postura senão uma postura de indignação. 12h34, a gente vai para o intervalo. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Em 30 segundos a gente volta. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
faltando 25 minutos para uma, de volta aqui pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Márcio Lacerda, eu vou com você agora no seguinte assunto. Tinha um futebol aqui para falar primeiro, mas vamos deixar o futebol aqui para o segundo tempo, sem trocadilhos. Vamos falar da Anvisa, que autorizou a importação excepcional da vacina russa Sputnik V pelos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Amapá, Pará, Rondônia, Paraíba e Goiás. Esses 7 estados poderão trazer para o Brasil um número reduzido de doses, o equivalente a 1% da população. Com isso, a agência a Anvisa pretende monitorá-la e conseguirá agir imediatamente, se necessário, se for necessário, e podendo suspender a importação, a distribuição e o uso das vacinas a partir da análise dos vacinados. De acordo com um estudo feito na Rússia, a Sputnik V tem eficácia de 97,6% contra a Covid-19. Bom, Márcio Lacerda, essa é uma decisão diferente da Anvisa em relação aos demais imunizantes que estão no Brasil. Coronavac e AstraZeneca com uso emergencial, aprovado pela agência, e a Pfizer com uso definitivo já aprovado, né? O que isso representa? Essa situação de, como eu destaquei aqui, a agência pretende monitorá-la e conseguirá agir imediatamente, se for necessário, e podendo suspender a importação, distribuição e uso das vacinas a partir da análise dos vacinados. Não é colocar as pessoas em risco em relação a esse imunizante? Na verdade, eu vejo como muito positiva, né, essa ação da vigilância sanitária. Eu entendo que pelo conhecimento de todas as tecnologias aí de vacinas que estão sendo implantadas, né, todos os tipos de vacinas, eles tendem a ser muito seguros, né, independente do tipo, né, que a gente está falando, né? Então, se você pega as vacinas como a Coronavac, que é um vírus que a gente chama de atenuado, né, que seria um vírus que a gente pasteuriza, né, como se a gente pasteurizasse o leite, né? A gente vai lá e aquece, né, e inativa quimicamente ou termicamente, né, o vírus. Mas é uma vacina que está aí gerando uma proteção em torno de 60%, 70%, né? Você pega as outras vacinas, eu estou falando de AstraZeneca, Fiocruz, está falando aí da Pfizer, né? Elas são vacinas que já chegam no nível de proteção maior, que chega entre 90% e 95%, e a Sputnik, apesar dela ter uma tecnologia diferente, né? Mas eu repito, né? Todos os tipos, né, são plataformas de vacinação seguras, né, sob o ponto de vista de imunologia e tudo mais. A Sputnik, ela tem uma proteção maior, né? Ela chega nos níveis da Pfizer, chega nos níveis da AstraZeneca e tudo mais. A AstraZeneca e Pfizer são através de RNA mensageiro que leva o organismo a produzir anticorpos, né? Assim como o coronavírus atenuado do próprio coronavírus, né? Que gera, o sistema imunológico reage ali e começa a gerar os anticorpos. A vacina da Sputnik, ela tem uma característica que ela tem um vírus que é um vírus absolutamente inócuo, né, que você injeta na pessoa, e ela obriga algumas células do sistema imunológico a produzir a proteína do vírus corona. E isso faz com que o organismo comece a reagir e também produzir anticorpos. Então, ela é um tipo, tecnicamente falando, um tipo diferente de vacina, né? Mas dentro de plataformas seguras como outras vacinas, né? Então, eu acho que a conduta que está sendo adotada ela é uma conduta muito tranquila, né? Por quê? A população que vai ser vacinada é uma população bastante limitada, são só para adultos e fora de grupo de risco, né? Então, são pessoas que tendem a ter uma resposta melhor, e isso vai sendo monitorado, né? Com o tempo, os resultados vão sendo avaliados, uma vez as reações adversas estando dentro dos níveis normais, né? Não tendo nenhum caso de grave, de reação, enfim. Isso tudo faz com que a gente tenha aí uma segurança
bastante razoável. Eu entendo que não está se colocando pessoas em risco, sabe? Agora, Lacerda, para uma vacina com 97,6% de eficácia contra a Covid-19, um índice elevadíssimo, até mais alto do que Pfizer, mais alto até do que a AstraZeneca, Isso. por que permitir a importação por apenas 7 estados e o equivalente a 1% da população? Qual que é o receio? Uma vacina tão eficaz como a Sputnik V, porque esse tipo de conduta é diferente das demais vacinas que estão no país? Isso, a documentação que já foi entregue, né, das outras vacinas são documentações mais robustas e os resultados que a gente chama de pré-clínicos, né, que são feitos em camundongos e animais e tal, já são mais robustos, né, nas outras vacinas, o que traz uma maior segurança, né, preliminar, vamos chamar assim, para que a vacina seja entre no estado de pesquisa clínica, né, fase 1, 2 e 3, que aí você começa a utilizar em humanos, né. O caso da Sputnik, ela teve uma mudança recentemente na parte da tecnologia, tiveram que e começar como se estivesse começando de novo, né, não a partir do zero, mas um novo processo da vacina. Então, eles estão ainda no estágio que do pré-clínico deu tudo certo, e estão partindo para o clínico fase 1. Né? Então, a metodologia que está sendo adotada é uma metodologia correta para o estágio de desenvolvimento que a vacina está. Tá? Então, eu entendo isso como absolutamente normal, né, para o que está sendo feito. Esse é um imunizante de 2 doses também, como a AstraZeneca, como a Isso. Coronavac? Isso, 2 doses. E como a Pfizer também? Também, isso. Sim. E com intervalo entre a primeira e a segunda? São 60 dias. 60 dias. A Pfizer tem um intervalo de 3 meses, correto? Correto. Mas as informações iniciais em relação à Pfizer, a vacina da Pfizer, seriam 2 doses com intervalo de 21 dias. Por que ficou aprovado com intervalo para 3 meses? Isso porque os resultados, depois da fase de pesquisa da fase clínica 1, resultados na Europa mostraram que se vocês aguardar mais o sistema imunológico reagir e dar a segunda dose, o nível de proteção ele aumenta. Né? Então, eu tenho dados aqui de proteção de 95% e 92% para a Pfizer. Quando eles adotaram essa nova forma de dosagem, né? Esse novo intervalo, né? Eles observaram que o nível de resposta melhorou. Então, isso é o que se diz aí, né? A vacina demora 5 anos, 10 anos para ser desenvolvido, né? E a gente está nessa corrida de querer desenvolver em 2 anos, 1 ano, 3 anos, né? Então, algumas coisas vão mudando com o passar do tempo, do seu ponto de vista de melhorar. Existem estudos recentes, até publicados nas revistas de referência, aí, como a Lancet, Nature e tudo mais. Se você dá a dose de uma vacina e a segunda dose de outra, existem dados que demonstram que a proteção ela é muito melhor quando você faz um mix, né? Vamos dizer assim, mix de 2 vacinas, né? Então, não para todas elas, obviamente, então existe muito, entre aspas, desconhecimento, né? Ou sem aspas mesmo, né? Sobre como é que o organismo reage, como é que a imunidade vai se estabelecer com os tipos diferentes de vacinas, né? Então, a Anvisa trabalha no mínimo risco possível, mas ela tem que também olhar o ponto de vista da saúde da população. Então, às vezes, você pode trabalhar no risco mínimo, onde você só tem reações adversas, não tem caso de óbito e tudo mais, e se isso está correndo tudo bem, você passa por uma segunda fase e até do ponto de vista vamos dizer, negocial, né? Você ficar na mão de 3, 4 empresas, ou se você tem um leque de opções de vacinas para poder ter preços mais baixos, né? É interessante até para o Brasil, para poder negociar melhores condições de acesso ao imunizante. Faltando 15 minutos para 1, o nosso próximo assunto por aqui. Após acusar o instrutor de surf, Matheus Ribeiro, de roubar a bicicleta elétrica de sua namorada no Leblon, o
o estudante Tomás Oliveira, foi demitido da loja Papel Craft da Gávea, que pertence à mãe dele, a empresária Maria Elisa Araújo. No último sábado, o Matheus Ribeiro, que é negro, tem 22 anos de idade, aguardava a namorada na porta do Shopping Leblon com a sua bicicleta elétrica comprada há 4 meses por R$ 4.500, quando foi abordado e acusado de roubo aí pelo Tomás, né? O que aconteceu? Ao tentar abrir o cadeado da bicicleta, o Tomás percebeu o engano, pediu desculpa, só que ele vai ser intimado pelo 14º Distrito Policial lá no Rio de Janeiro nos próximos dias para prestar explicações e esclarecimentos sobre tudo isso que aconteceu. Doutora Raquel, o que esse episódio pode revelar ou revela? Mauro, uma coisa que eu gosto de definir muito bem quando eu falo sobre demissões, para ficar claro para o ouvinte, para quem queira entender mais sobre o assunto, é que a gente tem que entender se a empresa demitiu por justa causa ou demitiu. Pelo que eu li na matéria, me corrija se eu estiver errada. Só demitiu, né? Isso. Em todo momento eu fiquei procurando a justa causa lá para poder entender se havia uma demissão por justa causa ou uma demissão. Essa informação até agora não aparece. A gente está supondo que não, por não ter a informação, a gente supõe que não houve a justa causa, né? A justa causa, ela tem um rol taxativo, um rol específico de elementos que tem que configurar a justa causa. Então, por que é importante isso? Assim, eu já fiz muito consultivo de grandes multinacionais e era a pergunta que mais me faziam no RH. Olha, eu quero demitir a fulana, mas tem isso. Bem, a empresa, ela tem poder diretivo. A empresa, ela assume o risco do negócio. O que significa falar isso? Que ela tem um poder de demitir quando ela precisa, quem ela não quer, se ela pagar todos os direitos. Então, assim, vamos supor, eu tenho uma funcionária e a gente não se dá muito bem. Eu não briguei com ela, eu não cometi nenhum dano moral, eu só não me dei bem. Eu demito sem justa causa. O que significa isso? Que você vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas, aí você vai ter que pagar 40% do FGTS, você vai ter que pagar o aviso prévio, você vai ter que pagar as indenizações, a pessoa vai poder, se ela tiver o tempo correto, se habilitar no seguro-desemprego. Então, assim, a pessoa ela sai com todos os direitos dela. Aí a gente vê aquilo, Raquel, mas não é discriminatório? Bem, algumas coisas são demissões discriminatórias, né? Por exemplo, demitir uma pessoa com HIV. Tem até súmula que fala que nem precisa ter o conhecimento de todo mundo, que a pessoa tinha um HIV ativo, enfim, só o fato dela ter HIV já tem uma discriminação. A gente tem que entender que o que é discriminatório são elementos bem objetivos. No caso desse menino, ele talvez cometeu um crime, né? Eu gosto muito de falar também que está em fase de apuração, porque é muito fácil a gente vir aqui e falar assim, não, cometeu o crime mesmo, é isso aí, sendo que está sendo investigado tudo isso. Então, não me sinto competente para falar se ele cometeu ou não, porque eu não estou ali analisando o conjunto probatório. Mas, se crime mesmo ele cometeu, enfim, se a empresa quisesse esperar, eu conheço bastante empresas que preferem esperar o processo, porque com o trânsito em julgado do processo, com a condenação, ele poderia realmente aí ser demitido por justa causa, porque está no rol do 482 da CLT. Então, a gente tem que entender esse ponto para poder falar sobre a demissão dele. Agora, sim, o que eu vejo como mancha na vida dessa pessoa. Eu sou um pouquinho nova, assim, em relação a alguns fatos que eu li no jornal de 1990, né, assim, mais ou menos nessa época. Mas meu pai sempre me contava de um senhor, talvez você deve se lembrar com mais clareza, e você deve ter... Não que eu estou dizendo que você seja mais velho. Mas eu sou mais velho mesmo, então faz sentido.
Mas do senhor que tinha uma creche e que ele foi... as pessoas falaram que ele tinha cometido abuso com uma criança. É o episódio da escola base. Isso. E esse episódio eu estudei, porque eu tinha 1 ano quando aconteceu, eu era muito nova, mas é um caso que sempre mexe muito comigo, porque uma vez eu lembro que eu li o jornal, estava lendo um jornal, assino o jornal de folha ainda, e tinha um trechinho bem pequenininho do jornal, Mauro, que estava escrito que esse senhor estava na Praça da Sé, perdido, e a vida dele tinha acabado, e ele não tinha cometido o crime. Então, até hoje, isso mexe muito comigo, porque, assim, eu tento levar para as pessoas que a gente não deve, às vezes, trazer uma notícia que pode sujar a mácula e a vida de uma pessoa, como fizeram com esse senhor, enfim, picharam a escola, ele perdeu tudo. Então, assim, nesse caso, eu acho mais adequado a gente esperar as investigações. Doutora Roberta, o que esse episódio revela, tanto do ponto de vista do ato, do que aconteceu, né, o estudante que acusou o jovem negro, o Matheus, né, Matheus Ribeiro, do roubo da bicicleta, o que de fato não ocorreu, e a consequência disso, a demissão dele, do Tomás, da empresa da própria mãe, né? Pois esse caso é lamentável, né? A gente tem no nosso país a gente definiu o brasileiro sem contar a história de miscigenação. E é muito difícil a gente acompanhar nos dias de hoje casos como esses que são reiterados. Nós temos 3 casos na mesma semana que tratam a respeito de injúria racial no Rio de Janeiro, né? Então, lamentável. Primeiro aqui, um desabafo, é lamentável, eu não concordo, eu não tenho lugar de fala para falar a respeito daquele que foi vítima. Infelizmente, não posso falar aqui. No entanto, eu posso emitir uma opinião de que eu realmente repudio, não poderia ser diferente, um crime tão perverso como esse. No entanto, eu coaduno do posicionamento da doutora Raquel no que tange à questão trabalhista, mas também há que se considerar que se trata da mãe punindo seu filho. Mas vamos lá, do ponto de vista trabalhista, a gente tem como uma possibilidade de justa causa, descrita ali no artigo 482 da CLT, a possibilidade de demissão desde que condenação criminal haja nesse sentido. Condenação criminal, aqui, melhor do que eu, pode falar o procurador de justiça. É depois do trânsito em julgado. E nós temos até aqui a notícia de que, de fato, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu gravei, eu fui vítima de injúria racial, gravei, fui até a delegacia e fiz a minha parte como vítima. Agora, a delegacia, os órgãos do Poder Judiciário, a Polícia Judiciária, no caso, vai investigar, o Ministério Público vai oferecer denúncia, porque se é um caso de denúncia por parte do Ministério Público, e então deve seguir um processo até condenação criminal. Nesse caso, apenas e tão somente após a condenação criminal é que existe justificativa para despedida com justa causa. Fora isso, eu entendo ainda que seria discriminatória. Agora, veja, a gente poderia maximizar a situação para uma empresa multinacional em que tenha ali um setor de compliance que vai fazer uma investigação própria para saber a respeito da conduta dele na empresa, semelhante a esse caso, que eventualmente pode ter ali ele agido de forma semelhante dentro ali da própria corporação. Mas veja que é uma situação diferente. E aí, trazendo para o fato em si, em que nós temos a mãe agindo assim, nesse sentido, com relação ao seu filho, veja, como mãe, e eu sou mãe, eu lhe digo, isso faz parte da conduta pedagógica que a mãe deve ter, então, com relação ao seu filho, não importa a idade. Nesse caso, ela era empregadora dele. Então, veja, agora do ponto de vista sociológico, antropológico, eu entendo que fez muito bem a mãe eu não sei o nome dele, mas do suposto infrator. Do Tomás. Tomás. Sim, sim.
Bom, seguindo agora aqui muito rapidamente, pessoal, faltam só 5 minutos para a gente encerrar aqui. Perguntas da nossa audiência. Eu vou abrir aqui. Márcio, eu começo com você. A Juliana Rocha está no YouTube nos acompanhando e pergunta por que nenhuma das tantas vacinas contra a Covid-19 pode ser aplicada em crianças, ao contrário de quase todas as outras vacinas. Até para a pergunta aqui da Juliana Rocha, e eu vou acrescentar aquela informação, a gente já sabe, né? A Justiça suspendeu a vacinação dos estudantes em Betim, né? Que iam receber o imunizante da Pfizer por lá, né? Antes até de dar sequência aí às respostas, né? Só fazer uma correção, a vacina Sputnik ela é de dose única, né? Ela não é de duas doses, então ela apresenta também essa vantagem, né? Não estou defendendo, não sou russo, não estou defendendo a vacina, mas é um ponto positivo. Sim, é um ponto positivo, sim. Uhum. As crianças, elas têm duas características, né? Ao mesmo tempo que elas são resistentes, né? Muito mais resistentes ao coronavírus, né? Elas são do grupo de risco ao de menor risco, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala, não deveria começar pelas crianças. Não, quando eu tenho caso em casa, né? Criança em casa, eu já tive Covid, minha esposa também teve, e tinha uma criança em casa e a gente imediatamente ligou para pneumologista, né, que nos atende e tudo mais, e falou, não, pode ficar tranquilo, não esquece, não tem que fazer nada, né? Então, a criança, normalmente, ela é muito mais resistente. Então, ele é o menor grupo de risco para a infecção com coronavírus. Então, essa é uma das principais razões. Doutora Rebeca, muito breve, pouquíssimos segundos, pergunta da Vera Lima com a gente no Facebook. Ela quer saber se uma empresa em recuperação judicial pode demitir funcionários. Pode. Uma empresa em recuperação judicial pode demitir empregados. Veja, se ela já ingressou com um processo de recuperação judicial, essa demissão, essa despedida, ele pode, inclusive, a empresa recuperanda pode, inclusive, fazer o pagamento diretamente sem ter que esperar que haja, então, concurso de credores e, portanto, a habilitação do crédito e depois o processo até o seu final, porque ele não se submete à recuperação judicial, na medida em que a empresa em recuperação judicial já teve já foi deferido o seu processamento ali, e com relação às despedidas que ocorreram antes desse processamento, aí então, veja, foram despedidas, ocorreram, no entanto, os seus pagamentos ficam submetidos à recuperação judicial e ao processo, ao juiz recuperacional. Ainda que haja processo na Justiça do Trabalho, haverá necessidade de se habilitar depois Sim. no juiz recuperacional. Poucos segundos, doutora Raquel, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta como é que fica a situação jurídica de alguém que o presidente Bolsonaro quer nomear embaixador e que está proibido de deixar o Brasil pela justiça. Ele está se referindo ao ex-prefeito do Rio, claro, o Crivella. Bem, esse fato eu confesso que eu não cheguei a acompanhar, mas toda a nomeação ela passa pelo crivo de antecedentes de possibilidade se a pessoa pode ou não pode ser nomeada, e não conheço o fato para falar com categoria, até vou deixar para o procurador falar melhor que eu nesse momento, talvez ele já esteja tenha mais conhecimento do fato, mas eu sei que existe um rol de elementos objetivos que, para uma nomeação, você não pode ter essas pendências. Então, assim, Pode falar. Pode, bem rapidinho, para concluir, faltam poucos segundos. Então é isso. Obrigada, Mauro, até mais. Pessoal, faltando 1 minuto para 1, desculpem, a gente já chegou aqui ao final dessa nossa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Os problemas aqui com o procurador Limonge, na conexão dele, os problemas se persistiram até o final, a gente não conseguiu mais a palavra dele, mas vai o nosso agradecimento. Estiveram com a gente a doutora Raquel Marcondes, advogada, cientista da computação, também a advogada doutora Rebeca Robert, especialista em recuperação judicial de empresas, o Márcio Henrique Lacerda, CEO e fundador da Enzitec Biotechnology,
e um pouquinho do Procurador de Justiça Mário Papaterra Limonge, associado do Movimento do Ministério Público Democrático. Infelizmente, como eu destaquei aqui, a conexão dele não ajudou hoje. Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, sempre você, ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente se despede por aqui, 1h em ponto. Tchau, até amanhã.